Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao quinto Insights Talk. Eu sou o Lucas Buffon, gerente de marketing aqui na Paixão Pro Brasil, e hoje a gente vai falar sobre captação e retenção de alunos, como conciliar as estratégias. Para esse papo, eu convidei Juliana Saldanha, gestora de campanhas permanência do aluno no grupo iDux. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada, Lucas. Pessoal, eu já venho falando com vocês desde os episódios passados que ter um cliente dentro da sua base é muito mais rentável e muito mais barato do que ter uma captação nova de cliente. Quando a gente fala sobre alunos, falando sobre essa captação, retenção, conciliar essas estratégias, antigamente as pessoas acabavam procurando uma universidade para conseguir ter uma profissão, né? Eles falavam, pô, eu preciso ter uma profissão, eu preciso me especializar para conseguir gerar uma família, conseguir manter essa família. Mas com os dias de hoje, a gente vê que as pessoas elas estão buscando uma universidade não apenas para ter uma profissão, mas também para se capacitar pessoalmente. Quem nunca ouviu aquela pessoa falando, pô, eu fiz a minha faculdade, eu já consegui dinheiro, algo do tipo, já estou bem firme, mas agora eu gostaria de ter uma faculdade, conseguir me especializar mesmo e ter um conhecimento profissional, seja para um curso de longa, pequena duração, tem os cursos profissionalizantes hoje, mas essas pessoas, elas procuram hoje uma universidade que ela consiga entrar, ter a confiança de permanecer e ter esse suporte para conseguir alcançar todas essas necessidades dela, né? Quando a gente fala nessa questão de fidelização, a gente já vem desde aí antes da pandemia falando sobre cursos EAD, cursos híbridos. Então, isso daí já abriu um leque gigante de pós-pandemia de cursos e de universidades, né? Mas nesse caso, a gente já comentando aqui, entrando um pouco no caso aí sobre os desafios. Quais são os desafios que vocês enfrentam hoje no grupo aí de vocês, de grandes empresas, para conseguir fidelizar os seus alunos? Então, Lucas, de fato, você fez uma introdução super importante, né? Por muitos anos, a captação ela era o carro-chefe, né, de manutenção de base, e a pandemia ela acabou sendo um fenômeno importante, porque ela se mostrou um divisor de águas super importante nesse tema de retenção de alunos, né? Porque a captação acabou sendo um pouco mais desafiadora nesse período, né? Era um período que as pessoas estavam reclusas, por mais que existisse a possibilidade de cursos à distância, quem ainda não tinha começado ficava um pouco reticente de iniciar alguma coisa num momento de tanta incerteza, né? Então, foi muito importante nesse momento a gente se estruturar ainda mais no tema de retenção, né? Então, aqui na Edux, por exemplo, no momento da pandemia, foi criada a direção a qual a minha gerência faz parte, né, que é a diretoria de permanência do aluno. Então, nesse momento, a gente entendeu que era muito importante trabalhar a nossa base de alunos para manter uma base de alunos saudável e também porque a gente sabia que os nossos alunos naquele momento precisavam de um suporte maior do que o que a gente já dava anteriormente, né? Então, sem dúvida, foi um momento super importante para que algumas ações começassem a ser realizadas, né? No que tange estratégia de retenção de alunos, né? Então, a gente teve alguns desafios especificamente de evitar o churn, né, que é como a gente chama aqui a evasão de alunos, muito em entender, né, quais são os principais motivos que levam um aluno nosso a evadir e o que a gente pode fazer para evitar isso, né? Acho que isso é um ponto super importante, entender que há uma relação de troca, né? A gente lida com o sonho das pessoas, fazer uma graduação num país como o nosso, a gente sabe que não é simples, né? Então, o mercado de educação é um mercado que tem um propósito lindo, a gente sabe que a gente transforma de fato vidas de pessoas, e quando a gente pensa em churn, a gente pensa em churn não só olhando para o nosso lado enquanto instituição, mas também para dar subsídios e dar condição para os nossos alunos realizarem o sonho de se graduarem, né? É interessante você comentar essa parte sobre o churn,
Porque quando a gente chegou ali na pandemia, 2020, teve uma pesquisa que foi até publicada nos principais jornais, que 4 milhões de alunos deixaram de estudar, saíram de suas universidades por falta mesmo dessa, às vezes, pela falta tanto do apoio da universidade, como também pela incerteza do futuro, né? Então, conhecer a dor necessária, a dor desse aluno na raiz, por uma pesquisa ou algo do tipo, isso ajuda na fidelização, porque vamos pensar, uma faculdade hoje, dependendo do curso, é um valor agregado. Não é todo mundo que consegue ter a possibilidade de pagar uma universidade, conseguir pagar esse curso que ele gostaria de estar realizando. Então, com esse tipo de pesquisa, você consegue ver a dor raiz, a causa raiz desse problema, e às vezes ajudar uma fidelização. Vamos supor, eu vou conseguir te dar um desconto de 10% nessa mensalidade, eu vou conseguir te ajudar de outra forma, dando um suporte, talvez, com outro curso, fazer uma migração de curso, um curso, às vezes, profissionalizante, eu consigo encaixar essas matérias com essas outras matérias, e com essas pesquisas também, elas vão ajudar na captação do seu cliente, porque você está conseguindo ver qual é a dor desse aluno, né? E vai conseguir fazer ajustes de campanhas para depois você colocar direto na sua captação. Quando a gente fala nessa parte de retenção, sobre fidelizar os clientes, vocês, claro, têm esse tipo de pesquisa já ativa diariamente, é o mais forte de vocês, mas qual é o modelo de estratégia que vocês utilizam dentro do grupo para esse cliente deu um churn? Vocês entram numa fila de atendimento ou vocês já conseguem fazer uma captação direto? Pô, ele está com algum problema específico, eu já consigo fazer esse atendimento direto para evitar esse delay de comunicação entre a universidade com o aluno, para conseguir mesmo fidelizar e manter ele ativo dentro da instituição. Olha, a gente aqui atua com 3 pilares que são muito importantes na frente de retenção, né? Uma delas é a de pesquisa, que você mencionou. A gente faz muitas pesquisas com os nossos alunos para entender pontos que podem gerar uma insatisfação e com isso uma potencial evasão, né? Ou simplesmente para entender. A gente tem uma pesquisa, por exemplo, quando o aluno entra, que é uma pesquisa chamada pesquisa de fragilidades, que a gente entende a situação do aluno, se ele tem uma fragilidade econômica, se ele tem uma fragilidade social, se ele tem uma fragilidade acadêmica, e munido dessa informação, a gente é capaz de dar um pouco mais de suporte para esse nosso aluno, né? Então, se eu entendo que eu tenho um aluno que veio de um curso médio que faltou algum embasamento, a gente oferece alguns cursos de nivelamento em português, em matemática, enfim, a gente ajuda na formação desse aluno, né? Então, quando a gente identifica que existe um problema social, uma fragilidade social, a gente direciona para os nossos núcleos de atendimento e apoio ao aluno. Enfim, a gente, de fato, tem um trabalho, um cuidado muito grande com os nossos alunos, e a pesquisa ela é fundamental para trazer esses insumos, né? Porque sem a pesquisa, a gente aqui é muito orientado a dado, então a pesquisa é um drive de dados, assim, fundamental, porque a gente aí tem a resposta qualitativa dos alunos que nos apresentam determinadas dores, e às vezes a dor de um é a dor de muitos, então a gente consegue atuar de forma que apoia um número grande de alunos, né? Quando a gente fala em Edux, a gente está falando em mais de 800 mil alunos, então é de fato um volume muito grande e que a gente trata, sim, assuntos individualmente, mas tem muitos assuntos que são a dor de um é a dor de muitos, e a gente consegue, por meio das pesquisas, ter muita visibilidade desses casos, né? Além da frente de alunos, a gente tem da frente de pesquisa, a gente tem outras frentes que são pilares também importantes na nossa estratégia de churn, né? A gente, por exemplo, tem uma célula ágil de preservação de base, que é conduzida por mim e pela minha equipe, que a gente tem uma reunião diária com o objetivo de definir tanto a estratégia de retenção e renovação dos nossos alunos, a gente acompanha os KPIs que a gente entende que são importantes para garantir que a nossa base de alunos está saudável, ou para identificar de forma antecipada se existe algum problema
e se existe algum problema, que ação que a gente vai tomar para resolver um determinado problema. E essa célula, ela conta com a participação de diversas áreas da companhia, né? Todas as áreas que atuam de alguma forma em prol do aluno estão conosco na célula para a gente ter um encontro diário para discutir temas relacionados à satisfação do aluno, à experiência do aluno, a problemas na jornada acadêmica ou financeira dos nossos alunos, enfim, então é um ponto de apoio muito importante para as nossas decisões, né, no que e também para as ações táticas, né, do dia a dia, no que tange essa frente de retenção. Além disso, a gente tem unidades de negócio aqui na Edux, né, porque como a gente está falando de um grupo muito grande, a gente tem uma unidade de negócio premium, que são os nossos alunos de medicina, nossos alunos enfim, alunos que têm um perfil diferente e que os motivos de retenção deles são diferentes de outros alunos, então é uma forma da gente segmentar alunos por perfil também. A gente tem a BU digital, que são os nossos alunos que estudam pela metodologia à distância, e alunos da BU presencial, que são os alunos que assistem aula presencialmente, né? E aí a gente tem estratégias que são específicas para cada um desses perfis de aluno, e as próprias unidades, as unidades de negócio, elas acompanham os indicadores de engajamento e têm ações específicas para acompanhar as jornadas, tanto acadêmica como financeira dos nossos alunos. E para fechar tudo isso, a gente tem dentro da nossa diretoria uma gerência de experiência do aluno, que aí essa gerência ela atua também de forma cross, assim como a minha célula, mas ela atua especificamente nos pontos que são identificados nas pesquisas que eu mencionei lá no início, né? Então, a gente vai atuando por comitê e por jornada, também de forma cross, também com apoio de todas as áreas, para a gente atuar na causa raiz dos problemas identificados e, naturalmente, melhorar a satisfação e reduzir a nossa evasão. Nossa, muitos dados, desde a ponta da atração, da parte da conversão, de vocês ter todo esse engajamento, né, com essas informações. E quando você diz que quando é em prol ao aluno, todas as áreas elas se unem, né? Então, isso é muito interessante. É o resumo. Se a gente trabalha com os dados, esses dados eles conseguem alimentar todas as áreas de ponta dentro Exato. dessa empresa. Perdão te interromper, a gente aqui tem um modelo preditivo, que é um modelo que já existe há alguns anos e que nesse ano ele foi reformulado. O nome dele é Rose dos Jacksons, que a gente pensa que a gente precisa muito dos dados e precisa muito entender o comportamento dos nossos alunos para ter bons resultados, tanto para a companhia, né, mas principalmente para o nosso aluno, né, quando o propósito da nossa empresa é educar para transformar. Essa é uma frase que está no sangue dos nossos colaboradores, porque, de fato, a gente trabalha para os nossos alunos, né? A gente trabalha numa empresa privada, obviamente, mas a gente trabalha para trazer o sonho da graduação dos nossos alunos de forma muito genuína, né? E a Rose, que é esse nosso modelo preditivo, a gente consegue ter uma previsibilidade muito antecipada do comportamento dos nossos alunos, né? Então, por meio da Rose, a gente consegue identificar a probabilidade de determinados fenômenos acontecerem. E aí, com isso, a gente consegue calibrar as ações, corrigir rumo, propor ações diferentes daquelas que a gente está realizando, e com o objetivo final de garantir que aquele aluno que foi captado, ele consiga concluir toda a jornada acadêmica dele e consiga, de fato, conseguir o diploma, que é o sonho, né? O que todo mundo entra numa universidade com esse objetivo. E como você falou, a gente sabe que tem um volume de evasão tanto escolar, quando a gente pensa ainda até o ensino médio, como universitária, que é alta no nosso país, e a questão financeira acaba pesando também, né? A gente identifica que existe também em alguns perfis de aluno uma questão de autoestima, que o aluno às vezes não se sente preparado para estar ali, muitas vezes ele se sente inferior, aí nossos programas de apoio ao aluno atuam muito nesse sentido, né? Para o aluno se sentir capaz, porque a gente dá instrumentos e ferramentas para que ele consiga dar os passos dele, né? Mas ele também tem que fazer, obviamente, a parte dele enquanto aluno. Mas muitos alunos precisam estudar e trabalhar
A gente sabe que a gente vive num país que a gente tem uma população que não tem um poder aquisitivo tão alto, né? A maior massa da nossa população, e parte dos nossos alunos são classe C e D, então a gente trabalha para esses alunos para garantir que alunos que talvez não teriam a menor possibilidade de ter um curso superior consigam ter sim e se sentirem capazes de saber que, por mais que ele tenha vivido na vida dele muitas adversidades, que ter um curso superior pode fazer parte da vida dele, e que a gente está aqui para ajudar e contribuir nesse sonho dele. É muito bom escutar isso, porque isso vem muito de encontro com o que a gente até comentou no Insights Talk passado, que é sobre o novo consumidor. A gente está vivenciando esse novo consumidor, essa nova metodologia, não seria a metodologia, mas essa nova realidade que a gente hoje está vivenciando. Tanto as pessoas indo para o digital, como as pessoas querendo voltar para o físico, e vocês conseguirem ter esse apoio, dar esse apoio para essas pessoas com um tempo tão difícil, né? A gente comenta, porque esse ano ele está sendo muito desafiador. Nós temos as questões políticas que vieram para este ano sobre a partir de eleições, tem Copa do Mundo, teve mais a guerra da Ucrânia, então isso tudo está começando a ter um efeito e está trazendo isso daí hoje para o Brasil. Isso acaba dificultando também o acesso à educação, o acesso a transporte, o acesso às pessoas chegarem no trabalho, e se a gente não ter esse apoio de uma universidade, como que essa pessoa vai chegar no final do dia, chegar em casa, passar por um trânsito horrível e conseguir sentar na cadeira e falar assim, agora eu vou conseguir estudar, vou investir o meu tempo para eu conseguir me desenvolver para poder ter uma vida melhor daqui a alguns anos. Então, esse é um grande diferencial que eu mesmo posso falar para vocês, que é um diferencial de vocês ter esse auxílio, ajudar essas pessoas a entender mesmo esse core dela de necessidades e conseguir apoiar durante toda essa jornada. Isso daí pode ser uma grande diferença de vocês, né, Ju? É um dos nossos diferenciais competitivos, eu acredito muito nessa nossa atuação que é muito humana, né, em relação ao aluno. A gente entender que a gente lida com pessoas e que pessoas são diferentes, cada uma tem a sua realidade, e que o nosso papel aqui é apoiar e garantir que essa jornada ela vai acontecer e que o aluno sabe que pode contar conosco, né? Você falou aí sobre algumas mudanças, né, que a gente sofreu no mundo nos últimos tempos, e acho que a gente aqui tem se reinventado, né, ao longo dos anos, desses últimos poucos anos que aconteceu tanta coisa aqui no Brasil e no mundo como um todo, né? A gente, nesse ano ainda, a gente criou uma nova metodologia de ensino, que é a metodologia ao vivo, que ela é um misto do presencial com a distância, né? Isso foi como a gente conseguiu atender durante o presencial os nossos alunos na pandemia, né? Que a gente, em menos de um mês, a gente conseguiu trazer uma aula via Teams para os nossos alunos, e aí hoje ela é uma forma de estudar, né? Hoje existe uma metodologia ao vivo que o aluno, diferente do EAD, que tem a aula gravada e que ele pode assistir no tempo dele, o ao vivo é no horário da aula marcado, porém via Teams, com um professor à disposição, dando aula ali para os nossos alunos, e com um preço que é um pouco menor do que o presencial, porque não tem os custos de você ter uma universidade ali à sua disposição, né? Então, assim, a gente vem se reinventando para caber no bolso de vários perfis de alunos diferentes, e principalmente para oferecer para o nosso aluno o que a gente percebe que é importante para ele, né? Por isso que você falou, né? Eu me lembrei do ao vivo quando você falou isso. A distância, entrar no transporte, ficar 2 horas no engarrafamento, depois trabalhar o dia inteiro. Não é todo mundo que hoje pode isso. Às vezes o cara não tem dinheiro nem para passagem. A gente sabe que essa é uma realidade, né? Então, você ter uma possibilidade de oferecer mais uma forma de estudar é muito bacana, né? E que acabou sendo um dos maiores legados da pandemia aqui para a gente, né? Porque foi a partir desse fenômeno que isso aconteceu. Talvez, se a pandemia não tivesse acontecido, a gente não teria hoje essa metodologia de ensino que hoje a gente oferece.
Quando você fala desse novo formato que vocês estão trabalhando, é ter o gostinho do presencial dentro de casa, onde Exato, você vai interagindo com o professor, direto com o chat, né, ao vivo, tirando suas dúvidas, mas pode estar no conforto de casa. Claro que às vezes exato. ela quer chegar até na universidade, mas às vezes não tem esse empecilho que é de custo, trânsito, etc. Então, tu consegue trazer esse gostinho do presencial direto dentro de casa, né? E, claro, isso só é possível fazer, de realizar esse tipo de metodologia por causa das pesquisas, né? Então, é escutar a necessidade do cliente, escutar. Quando eu falo cliente, eu posso colocar aluno porque ele se torna um cliente da universidade, né? Mas, claro, isso tudo devido ao tipo de pesquisa. E foi Então, justamente por meio das pesquisas que a gente identificou que essa era uma necessidade do nosso aluno, né? Que para os alunos isso seria o melhor dos mundos, que a gente vê o melhor do presencial, né? Porque é você ter ali o teu horário, porque não é todo mundo que tem disciplina para estudar na hora que quiser, então você ter o seu horário de estudo com o professor ali, com seus colegas ali, porém por meio da tecnologia que permite isso, né? E o digital, que é a melhor parte do digital, é você ter ali o teu conteúdo disponível para você, né? Então, eu acho que essa metodologia tende a crescer muito, a gente começou agora, né? Mas ela tende a crescer muito porque, de fato, é uma resposta a uma dor do nosso público, né? Dos nossos alunos. e essa pessoa também ela não vai se sentir sozinha, né? Então, ela sabe que ela pode, se ela estiver se sentindo sozinha, ou um pouco para baixo, um pouco desmotivada, ela pode ir no chat e interagir direto com os outros alunos, com os professores, e se sentir mesmo. É o gostinho mesmo, é ter aquela sensação de eu estou presencial, mas eu estou no conforto da minha casa, né? É isso. Ju, agradecer muito a tua presença, por ter topado conversar aqui com a gente nesse Insights Talk. A gente já está chegando no final, não parece, mas já se passaram alguns minutos. Foi muito lindo esse papo que eu tive aqui com você. Eu vou deixar também, pessoal, aqui no chat ao lado, o link para você conhecer. Caso você queira criar uma pesquisa grátis, ver como que é feito todo esse formato de pesquisas, você pode estar acessando a Passion Pro para fazer esse tipo de pesquisa. E também vou deixar o link aqui direto do Grupo iDux para vocês dar uma olhada, conferir quais são as universidades parceiras que tem no grupo, né? Eu sei que tem Estácio, eu sei que tem o que concurso, tem um monte de universidades aí, e quem sabe você vai poder estar entrando, se filiando a alguma dessas universidades e conseguindo aí o que você mais deseja, que é seguir uma carreira de sucesso. Certo, gente? Muito obrigado, Ju, pela presença e a gente se vê até a próxima. Obrigada, Lucas. Foi um prazer. Tchau, tchau, pessoal.